A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Essa frase de Homer, protagonista do desenho Os Simpsons, é uma das mais conhecidas e mais engraçadas de toda a série. Ela exprime, na verdade, uma grande realidade do ser humano, a de que não quer se sentir ou se afirmar culpado. Você tem coragem de confessar que errou ou de confessar que erra? Talvez você ainda não saiba, mas esse é um dos caminhos para se encontrar a verdadeira felicidade. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Mais uma vez, Jesus deixa claro que a felicidade aqui não é o resultado das situações. Caso contrário, não seria possível ser feliz enquanto chora. E não, aqui o choro não é de felicidade, aqui o choro é de lamento. A palavra traduzida para choro aqui era utilizada em uma situação de pranto diante da morte de alguém, numa situação de perda, numa situação de velório, numa situação de profunda tristeza e lamento pela separação de um ente querido. Aqui não se trata de qualquer choro. Não é o choro pela perda das coisas, é o choro pela compreensão do pecado, pelo entendimento de que tudo que você fazia e vivia estava afastando a Deus e o ofendendo. Uma coisa é reconhecer que é pecador, outra é lamentar-se profundamente por causa disso. Uma coisa é confissão, outra coisa é contrição. As pessoas reconhecem que podem errar. Elas amam inclusive citar a frase "ninguém é perfeito" como uma maneira de se defender. Mas na verdade, se nós constatamos que ninguém é perfeito, então significa que existe um padrão elevado da qual nenhum de nós consegue chegar. Por trás das tentativas de riso da nossa sociedade e do entretenimento está uma angústia e uma percepção de que o tempo todo precisamos inventar desculpas para justificar as nossas maldades. Muitos deformam a graça. Dizem que Deus não vai ficar olhando para isso. Mas se nós que somos imperfeitos nos incomodamos com o pecado, o que dirá Deus? Somos ensinados a fugir da tristeza e evitar qualquer coisa que nos deixe para baixo. O segredo para a felicidade, dizem alguns, é se aceitar como é. É parar de ficar pensando nos outros, é parar de ficar pensando no que pode ser e apenas fazer aquilo que te faz feliz. Aqui é diferente. A única forma de ser feliz é primeiro sendo infeliz consigo mesmo. C.S. Lewis, falando sobre a sua conversão, escreveu: "Pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados." A sociedade não sabe explicar o porquê não consegue ser feliz. Ela olha para problemas, escolhe culpados, mas somente aquele que é salvo pelo Evangelho sabe corretamente qual é a causa do mal. E por causa disso, ele chora. O choro pelo pecado aqui não é apenas um choro por si próprio, mas é um choro pelos efeitos e pelas consequências do pecado em toda a sociedade, pela forma como ele se manifesta nas desigualdades, na pobreza, na opressão, na violência, na guerra e por todos os males que o homem é capaz de causar porque está afastado de Deus. Chorar pelos pecados é dizer sobre eles o mesmo que Deus diz. É não inventar mais desculpas, mas pedir perdão. É se lamentar e chorar e se arrepender pelos erros cometidos. Como Davi declarou no Salmo 51, Deus não despreza um coração contrito. Assim como uma criança que chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora. E logo é amparado por Deus, abraçado por Ele e consolado. As lágrimas do nosso choro limpam a sujeira do nosso ego e permite que a luz da verdade brilhe sobre nós. Como escreveu Tim Keller, o arrependimento baseado no medo faz-nos odiar a nós mesmos, mas o arrependimento baseado na alegria faz-nos odiar o pecado. Nós somos felizes porque não precisamos mais nos esconder. Pelo contrário, é na completa confissão do que somos, no lamento pelo que somos, que encontramos o consolo que chegará até nós, que nos acompanhará durante toda a vida e que estará sempre à nossa disposição quando nós precisarmos ser consolados. Mas não para por aí. O consolo que recebemos não se limita ao agora. Ele nos revela uma bendita esperança. Em nosso lamento, encontramos o próprio Cristo, que nos consola, enxuga as nossas lágrimas e aponta para o futuro, nos mostrando que o pecado não venceu, que o mundo não permanecerá assim e que o fim da história já está definido e que lá será tudo novo. Felizes são aqueles que olham para a sua própria condição e têm a coragem de se lamentar.
que não inventam justificativas nem desculpas para os seus pecados, mas que sabem o quanto eles ofendem a Deus. Para esses haverá sempre consolo, para esses o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário será como uma corrente de águas que inundará o seu coração lhe dando refrigério. Felizes os que lamentam pelo pecado, porque o consolo da justificação será real em suas vidas. Não há felicidade maior do que saber que você é amado independente das suas falhas. Não há felicidade maior do que saber que o Deus que te ama jamais irá deixar que você se afaste dele. Aqueles que choram e confessam os seus pecados são alcançados pelo Salvador, eles repousam sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e eles não sofrem mais de complexo de rejeição ou de solidão porque sabem que são amados por Deus. Que o seu choro se transforme em alegria e que Deus te abençoe.